O primeiro Esta é a som não nossa foi uma única palavra. chance. Foi a Atacaremos respiração, aqui, ao pesada, pôr do sol. irregular. Não há retorno. 400 peitos tentando puxar ar no mesmo espaço fechado. Homens adultos, armados, falidos. O cheiro de suor velho, misturado com ferro oxidado e couro molhado, grudava na garganta. A caverna não cheirava a abrigo. Cheirava a inadimplência, a fuga, a sentença de morte suspensa por um fio. Davi não entrou ali para se esconder. Entrou porque o sistema de Saul tinha declarado falência moral. E quem quebra um sistema empurra os passivos para o subsolo. Se você hoje dorme mal por causa de dívida, se o telefone toca e o corpo trava, se o banco, o governo ou o chefe já te colocaram na lista negra, então você conhece esse som. É o som de gente respirando no escuro, esperando não ser encontrada, esperando não ser esmagada. Adulão não foi um retiro espiritual, foi uma cena de crime econômico e político. 400 homens que o sistema classificou como lixo financeiro, risco sistêmico ambulante, ativos podres que ninguém queria no balanço. E é exatamente ali, no fundo da caverna, com a umidade corroendo as armas e o medo corroendo a mente, que um governo começou a ser forjado, não com discursos, mas com pressão. Porque só quem sobrevive à pressão entende o preço do trono. O texto é clínico, quase cruel. Todo homem que se achava em aperto, endividado e amargurado de espírito se ajuntou a ele. Não eram camponeses ingênuos. Eram homens esmagados por contratos quebrados, tributos abusivos, colheitas confiscadas pelo sistema de Saul. Israel, naquele período, vivia uma monarquia em colapso ético. Saul centralizou o poder, criou uma corte inchada, drenou recursos das tribos. E quando o caixa apertou, quem pagou a conta foram os pequenos. Esses homens carregavam dívidas impagáveis. E dívida naquele mundo não era boleto atrasado. Era escravidão. Era perda de terra. Era perda de nome. Flávio Joséfo registra que a cobrança real frequentemente empurrava famílias inteiras para a ruína civil. O cheiro desses homens denunciava semanas sem banho. Mas o que realmente apodrecia era a alma sob humilhação constante. Eles eram considerados instáveis, perigosos, gente que não tinha mais nada a perder. Exatamente o tipo de gente que um sistema teme. Porque quem perdeu tudo não obedece fácil. Davi não recebeu santos. Recebeu bombas relógio humanas, ativos podres no balanço nacional, cada um com potencial de traição, cada um com histórico de falência. Colocar 400 desses num mesmo espaço fechado não era estratégia confortável. Era risco sistêmico puro. Bastava um surto, um boato, uma tocha apagada, e Adulão virava um massacre interno. É nesse caldo de tensão que a liderança real começa a ser testada. Esses homens não fugiram por covardia. Fugiram por cálculo de sobrevivência. O sistema de Saul operava por paranoia. Qualquer um associado a Davi era tratado como inimigo do Estado. Nob, a cidade sacerdotal, virou prova material disso. Sacerdotes executados. Sangue no chão do tabernáculo. Joséfo descreve o episódio como um aviso público. Saul não negociava. Exterminava. Então esses endividados entenderam rápido a equação. Ficar no sistema significava prisão, servidão ou morte. Fugir significava virar fora da lei, mas com chance de reagrupar. Adulão ficava em Judá, território instável, fronteira simbólica entre lealdade tribal e perseguição real. A caverna oferecia invisibilidade temporária, mas também isolamento total, sem suprimentos garantidos, sem rota de fuga clara. O frio da pedra sugava o calor do corpo. A umidade fazia as articulações doerem, e o silêncio forçado amplificava o medo. Cada homem sabia, se Saul descobrisse a localização, não haveria julgamento, só execução. Estar ali era assinar um contrato de alto risco, mas era melhor do que continuar respirando sob o joelho do rei. Davi não prometeu segurança, ofereceu direção, e isso, num cenário de colapso, vale mais que conforto. 400 homens armados no escuro não é um exército, é uma panela de pressão. O som metálico das espadas batendo sem querer. O cheiro de medo liberado pelo corpo. A vigília sem dormir.
Tudo conspirava para a quebra de disciplina. Homens endividados vivem sob alerta constante, o cérebro treinado para esperar a perda final. Isso gera agressividade, desconfiança, explosões emocionais. Qualquer líder moderno sabe. Juntar passivos humanos sem protocolo é suicídio. Davi estava sentado sobre um barril de pólvora. Bastava um rumor de traição, um grito no escuro, e a caverna virava guerra civil. Não havia estrutura formal, não havia salário, não havia garantia de futuro, só a presença de um homem que também era caçado. Isso aumentava o risco, porque se Davi falhasse, todos falhariam juntos. A pressão psicológica era contínua, o corpo não relaxava, a mente não desligava. Esse ambiente não produz fé cega, produz seleção natural. Só quem aguenta o peso permanece. E é exatamente isso que transforma gente quebrada em material de guerra. A caverna triturava os fracos e revelava os que suportavam o escuro sem enlouquecer. Historicamente, Adulão era um ponto vulnerável, conhecida, próxima a rotas usadas por tropas reais. Não era o esconderijo perfeito que a leitura romântica sugere. Era um gargalo. Se Saul cercasse, ninguém sairia vivo. Registros antigos mostram que cavernas eram frequentemente usadas por rebeldes. E também frequentemente seladas com fogo e fumaça. Morrer asfixiado no escuro era uma prática comum. Esse era o risco real, documentado, não alegórico. Joséfo menciona operações de cerco semelhantes em revoltas posteriores. Davi sabia disso. Os homens sabiam disso. Cada noite ali era um jogo de probabilidade contra a morte. E mesmo assim ficaram, porque o sistema lá fora oferecia certeza de ruína, enquanto a caverna oferecia apenas risco. E homens pressionados escolhem risco quando a certeza é inaceitável. Adulão não foi acidente. Foi triagem brutal. Quem ficou, aceitou o custo psicológico, o frio, o cheiro, a possibilidade de não ver o sol de novo. Esse é o tipo de ambiente que não cria seguidores, cria sobreviventes, e sobreviventes, quando bem liderados, viram governo. A caverna não se organiza sozinha. Caos não vira exército por milagre, vira massacre. Davi entendeu isso antes de qualquer discurso. A primeira engenharia não foi espiritual, foi logística humana. Quem dorme onde? Quem vigia quando? Quem carrega água? Quem sai para forragear? Quem fica imóvel no escuro segurando a lâmina com a mão dormente? A rotina começou a esmagar o individualismo. Homens que chegaram reclamando da vida passaram a responder por turnos. A fome virou disciplina. Não havia excesso. Cada pedaço de pão duro era dividido sob olhar atento, não por piedade, mas por justiça funcional. Injustiça mata a lealdade mais rápido que espada. A caverna cheirava a mofo. Mas também a método, o som das gotas caindo marcava o tempo. Não havia relógio, havia repetição. Davi observava, silencioso, anotando mentalmente quem aguentava a vigília longa, quem dormia demais, quem falava demais. Unção sem método não governa, explode. A forja começou ali. Não com gritos, mas com padrão. Quem aceita padrão, aceita autoridade. E quem aceita autoridade, começa a sair da amargura. Não porque ficou feliz, mas porque encontrou função. Nenhum grupo de 400 homens sobrevive sem hierarquia clara. Davi não distribuiu cargos honoríficos, distribuiu responsabilidade. Alguns cuidavam da entrada, outros do fundo, outros do silêncio. O erro de um colocava todos em risco. Isso cria vigilância mútua. A hierarquia não era luxo, era sobrevivência. Quem falhava era exposto. Não humilhado, exposto. O grupo aprendia rápido. Homens acostumados a serem esmagados pelo sistema descobriram algo novo. Consequência justa. Isso reorganiza a mente. A amargura começa a perder força quando o mundo volta a ter lógica. A caverna virou escola brutal. O frio ensinava a economia de movimento. A escuridão ensinava a atenção ao som. O estalo errado de metal fazia todos virarem o rosto. Davi testava lideranças em microescala. 2, 3 homens. Pequenas missões.
Quem voltava com informação limpa ganhava confiança. Quem voltava com desculpa perdia espaço. Assim, nasce a hierarquia real. Não por decreto, mas por repetição sob pressão. A unção criava a autoridade invisível. O método transformava isso em comando visível. Não havia arena, não havia instrutor formal. Havia pedra fria e corpos cansados. O treinamento era silencioso, golpes curtos, economia de energia, aprender a lutar sem gritar, sem correr, porque correr no escuro mata. O cheiro de ferro fresco misturado ao suor ácido impregnava a caverna. Dedos cortados, braços dormentes, ninguém treinava para desfile, treinavam para emboscada. A rotina quebrava o ego. Homens que chegaram se achando injustiçados perceberam rápido. Ali ninguém era especial. Quem não treinava, não comia direito. Quem não vigiava, não dormia. A fome afinava o foco. A vigilância constante contra espiões de Saul criava paranoia controlada. Todo estranho era ameaça. Todo barulho era analisado. Isso molda mente militar. Davi não precisava inflamar discurso. O ambiente fazia isso. A unção sem esse processo produziria fanáticos. O método produziu soldados. E soldados, quando entendem o porquê da dor, se tornam leais não ao conforto, mas à missão. A virada não foi emocional, foi contratual. Davi não prometeu riqueza imediata, prometeu pertencimento funcional. Cada homem passou a saber: se eu fico, tenho função, se eu falho, todos sofrem. Isso cria contrato invisível, mais forte que juramento religioso. A amargura perde espaço quando o indivíduo entende que sua presença importa, não como vítima, mas como peça estratégica. Davi falava pouco, observava muito. Quando falava, conectava sofrimento com futuro, não místico, político. O sistema de Saul cairia, não por oração, mas por colapso interno. E quem sobrevivesse ao processo estaria pronto para governar. Isso não consola, isso alinha. A caverna virou incubadora de capital político. Homens quebrados começaram a se ver como embrião de exército. A lealdade nasceu do custo compartilhado, frio compartilhado, risco compartilhado, sangue compartilhado. Nada cria união como saber que o erro do outro te mata também. Aqui está o ponto que a leitura religiosa ignora. A unção sozinha não sustenta 400 homens armados no escuro, sem método. Ela vira seita. Davi submeteu sua vantagem espiritual à engenharia diária, horários, funções, punições, silêncio, repetição. Isso é governo embrionário. O espírito não anula logística, potencializa. A caverna não era lugar de êxtase, era oficina. Cada dia arrancava mais impureza, mais ego, mais ilusão. O som das respirações começou a sincronizar. O grupo passou a se mover como organismo. Isso não é poesia, é treino. Saul tinha o trono, mas não tinha homens forjados assim. Davi tinha o escuro, o frio, e 400 que aprenderam a obedecer antes de mandar, ali, sem coroa, sem ouro. Nasceu o código que sustentaria o reino. A unção encontrou método, e o método deu corpo à unção. É assim que governos reais começam, não em palácios, mas em cavernas que cheiram a suor e decisão. Anos depois, quando os registros começam a citar os valentes de Davi, ninguém lembra do cheiro da caverna. Mas ele ainda estava lá, impregnado na memória muscular. Aqueles homens que um dia respiraram no escuro, agora se moviam à luz com precisão letal, invadindo fortalezas filisteias, rompendo linhas inimigas, executando emboscadas que exigiam nervo frio. Isso não nasce em palácio, nasce na fome. A lealdade deles não era ideológica, era histórica. Eles lembravam quem os organizou quando eram passivos podres, quem dividiu pão duro com justiça, quem manteve vigilância enquanto todos dormiam. O ROI começa a aparecer aqui. Cada risco absorvido na caverna retornou em forma de homens que não fugiam do combate. Segundo Samuel, registra feitos impossíveis. 3, enfrentando centenas, atravessando linhas por honra. Isso não é fanatismo, é contrato cumprido. O corpo lembra do método aprendido sob pressão. Saul tinha soldados pagos. Davi tinha homens investidos.
O capital humano que ele forjou no escuro agora rendia juros compostos em sangue inimigo derramado e território conquistado. Investimento de longo prazo. Payoff inevitável. Quando Davi se torna rei, esses homens não pedem cargos por discurso. Eles já governam no campo. A lealdade deles não depende de salário. Depende de memória compartilhada. Eles lembram da caverna, do frio, do medo, da disciplina. Por isso atravessam linhas para buscar água. Por isso defendem o rei com o corpo. Não é romantismo bíblico. É psicologia militar. Homens que sofreram juntos formam unidade indissolúvel. O sistema de Saul nunca entendeu isso. Tentou governar por medo e recompensa imediata. Davi governou por processo. O ROI aparece quando o risco máximo surge. Rebeliões, guerras civis, crises externas. Os valentes não calculam se vale a pena. Eles já decidiram na caverna. Ali foi assinado o contrato final. Essa é a diferença entre seguidores e soldados. Seguidores abandonam quando o custo sobe. Soldados já pagaram o custo antes. Cada cicatriz lembra o investimento inicial. Cada vitória confirma que o método funcionou. A caverna pagou dividendos por décadas, algo que nenhum tesouro isolado conseguiria. O reino de Davi não nasceu do nada. Nasceu da incubadora de Adulão, a cadeia de comando, a disciplina, a leitura de risco. Tudo foi testado quando não havia margem para erro. Agora, com cidade, ouro e trono, o método já estava internalizado. Os valentes ocupam posições-chave, não por favoritismo, mas por histórico de entrega. Isso é ROI máximo. Quando o capital humano certo sustenta a expansão, a Bíblia registra conquistas, mas por trás delas há logística, inteligência, lealdade forjada. A unção se manifesta porque encontrou estrutura pronta. Sem isso, o reino teria colapsado como o de Saul. O payoff final é simples. Davi governa, porque ensinou homens a governar primeiro a si mesmos no escuro. Quem ignora o processo quer o resultado sem pagar o preço, e sempre acaba escravo de outro sistema. O império só se mantém porque foi construído por gente que aprendeu a obedecer antes de mandar. Aqui está o veredito forense. Sua dívida atual, sua pressão financeira, seu período de escuro. Não é o fim, é a caverna. Você pode usá-la como esconderijo, ou como forja. Davi não amaldiçoou Adulão, transformou em incubadora de governo. Os homens que chegaram como passivos saíram como ativos letais, porque aceitaram método, rotina, disciplina. Se você hoje só reclama do frio, nunca verá o trono. A pergunta não é se você está no escuro, é se está sendo forjado ou apodrecendo. O sistema sempre produzirá endividados. Poucos produzirão líderes. O código permanece. Pressão revela material. Se aguenta. Governa. Se quebra. Some. Afie a espada. Suporte o processo. Transforme sua caverna em oficina, e quando a luz vier, esteja pronto para comandar. Afie a espada. E governe.